Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 33º episódio da segunda temporada de Spoilers da Vida. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá no seu agregador de podcast, dá uma favoritada, que com certeza vai ter muito conteúdo bacana para te ajudar a ter uma vida mais plena, mais produtiva, com menos ansiedade, com mais organização e propósito. E por falar em propósito, o tema de hoje tem tudo a ver. Eu vou contar uma história que tem uma metáfora interessante sobre metas, motivação e propósito. A história de um aviador. E tudo começou há muitos anos atrás, na época em que ainda não haviam nem telefones por satélite, e voar era um verdadeiro desafio. Guilherme, que era piloto comercial, estava sobrevoando a Cordilheira dos Andes quando seu avião, que era um monomotor, começou a apresentar uma pane. Imediatamente ele pensou num pouso de emergência e com todo o esforço ele conseguiu descer, caindo sobre a montanha, em uma parte totalmente coberta pela neve, o que nesse momento acabou salvando a sua vida. Mas mesmo não tendo sido ferido gravemente, ele teve ferimentos profundos nas duas pernas, o que dificultava bastante o seu andar. E com muito esforço ele acabou ali se desvencilhando, saindo da cabine do avião, que estava destroçado, e tentou algum contato pelo rádio, mas nada estava funcionando. Ao olhar suas pernas, ele teve a certeza de que ele não iria conseguir sair dali sozinho. Ele olhou para o horizonte, para todas as direções e ele só via neve. Mesmo conhecendo aquela região, o Guilherme analisou a situação e ele sabia que não conseguiria sobreviver até chegar à vila mais próxima, que era a quilômetros de distância. Naquele instante, ele sentiu tomado pela raiva, pelo pânico, pela dor, pela indignação de saber que estava chegando ao fim precocemente da sua vida. Ele pensou nos seus amigos, em tantas coisas que ele ainda não tinha feito, na sua família e na impotência de não conseguir fazer nada, não conseguir pedir um socorro. Depois de alguns minutos, passando esse primeiro momento e aí mais calmo, ele pensou sobre o que poderia fazer nessas últimas horas de vida que ainda lhe restavam. Ele entendeu que não tinha nada que ele conseguiria fazer para se manter vivo, então o mais sensato seria deitar na neve e esperar que aquele frio tomasse conta do seu corpo, anestesiando a sua dor e permitindo que ele descansasse as últimas horas até a sua consciência ir embora. Ele se deitou, olhou o céu, naquele momento o céu estava azul, mesmo naquela situação ainda era possível admirar a beleza daquele lugar. Ele tirou seus pensamentos da dor que ele estava sentindo, e ele começou a lembrar de coisas boas. Ele começou a lembrar dos seus filhos, ele começou a lembrar da sua esposa, mas ao mesmo tempo ele lembrou que não iria ver os seus filhos crescer, e era difícil, realmente difícil aceitar aquela situação, mas também era impossível sair dela. O seu consolo era lembrar que não ficariam desamparados, porque devido à sua profissão, que era uma profissão de alto risco, ele tinha um seguro de vida, com uma cobertura suficiente para proporcionar uma vida boa para sua família, e por um bom tempo. Ele sabia que tão logo fosse liberado o atestado de óbito, a companhia de seguro ia liberar o dinheiro para sua família. E foi exatamente nesse instante que o coração de Guilherme mais uma vez acelerou. Ele lembrou que a sua apólice dizia que o seguro só seria pago mediante a apresentação do atestado de óbito. E naquele lugar, no meio da neve, em uma cordilheira, inacessível, sem que ninguém soubesse onde ele estava, o seu corpo provavelmente jamais seria encontrado. E com isso ele seria dado como desaparecido. E por isso ele não teria aquele atestado de óbito. Anos iam se passar até que a companhia de seguro aceitasse oficialmente ele como morto, E aí ele pensou, eu preciso caminhar até um lugar onde o meu corpo possa ser encontrado. Mas como? As dores que ele tinha eram fortes demais, mas ao mesmo tempo a sua determinação e o pensamento da sua família eram ainda maiores. Ele até conhecia aquela região e ele sabia que ao pé da cordilheira tinha um povoado onde os moradores de certa forma subiam até certo ponto da montanha para caçar alguns animais. E com isso poderiam até achar o seu corpo. A distância era longa, ele sabia, eram alguns quilômetros, mas ele precisava chegar o mais próximo possível para ter alguma chance de que o seu corpo fosse encontrado. Então ele reuniu todas as forças que lhe restavam e ele ficou de pé e deu um grito de dor, quase desmaiou de tanta dor, mas ele não se deixou cair.
ele começou a sua jornada, sabendo que não iria chegar muito longe, a dor era muito e a distância também era muito grande. Ele andou cerca de 2 horas até que ele não conseguia mais andar. Ele estava exausto, ele estava com muita dor, as suas pernas elas estavam rígidas, ele não conseguia mais andar. Então ele parou de pensar sobre isso e definiu para si mesmo: eu vou só mais um passo, essa é a minha meta, um passo. Com muita dificuldade ele deu aquele passo e foi uma vitória, parecia mais importante do que ele já tinha feito até agora. Então ele pensou de novo: agora só mais um passo. Ele concentrou todo o seu esforço para dar aquele passo e conseguiu. E assim, estabelecendo um condicionamento positivo e o olhar para um passo, sem pensar onde ele estava, sem pensar quanto ainda faltava, Guilherme seguiu o seu caminho o dia todo, até o início da tarde. Foi então que no final da tarde, com a visão já turva, ele vislumbrou um movimento a uma certa distância que ele imaginou que eram pessoas, que eram os tais caçadores que poderiam encontrar o corpo dele. Então ele respirou fundo e no último pensamento, que se voltou para sua família, sussurrou para si mesmo: agora eu já posso morrer. E deixou o corpo cair sem forças e a escuridão tomou conta de tudo, né? Ele desmaiou naquele momento. Dias depois, ele abriu os olhos e ele viu a sua esposa ao seu lado. Ele achou que estava no céu, mas depois de um tempo ele percebeu que não, que ele tinha sido levado a um hospital, que ele ainda estava com os ferimentos, ele teve alguns dedos da perna amputados por conta do congelamento na neve, mas ele continuou vivo e ele continuou principalmente com a sua família. E essa, meus amigos, foi a história do Guilherme, que serve para que a gente também reflita sobre a nossa própria vida, né? Em vários momentos, a gente está em situações que a gente não sabe como sair, ou que a gente acha que não tem saída, e o que a gente está buscando é tão distante, é tão inatingível, é tão intangível, e às vezes a gente tem aquele pensamento de que não tem solução, né? De que não adianta o tempo passar, a gente nunca vai achar uma solução, nunca vai ser resolvido o problema, que o problema é maior que a solução. E às vezes a gente só não tem a clareza do porquê que a gente quer mudar, por que a gente quer resolver esse tal problema, por que a gente quer conquistar o que a gente está buscando. No momento em que a gente passa a ter essa visão, essa clareza, uma energia nova, uma motivação nova ela surge. No caso do Guilherme, dessa história, enquanto sobreviver era o seu propósito, ele tinha plena convicção, olhando seus ferimentos e a distância que ele estava da vila mais próxima, de que isso não ia ser possível. Ele não ia alcançar, ele não ia chegar na vila e ele não iria sobreviver. Mas quando ele mudou o seu pensamento para um propósito que era mais importante para ele, para algo que era fundamental para a sua vida, que era a sua família, ele conseguiu juntar as energias e caminhar, esquecendo do que era impossível, ou seja, sobreviver não era mais o objetivo dele, e pensando no que era possível, que nesse caso era que o seu corpo fosse descoberto por um caçador para que a sua família não ficasse desamparada. Olha como o propósito e a motivação, quando eles são mudados, eles são suficientes para fazer uma mudança no pensamento, no comportamento, nas atitudes, na força. Não era mais sobre ele, era sobre a sua família. E depois, mesmo com a sua motivação e força, ele sentiu que não ia conseguir mais depois de um tempo. Isso é muito comum, sabe? Às vezes a gente tem uma energia inicial muito boa e a gente começa com essa energia, mas ao longo do tempo essa energia vai baixando, os problemas vão voltando a tomar conta dos nossos pensamentos, a distância do que a gente está buscando, ela volta a ser percebida. E com isso a gente tem circulando com a gente pensamentos de desistência que acabam drenando a nossa energia. Foi nesse instante que ele estabeleceu uma meta pequena, uma meta curta, onde ele só precisava se preocupar com uma coisa: dar mais um passo. Um único passo era suficiente para que ele comemorasse, porque um único passo aumentava a chance dele ser achado, que era o propósito dele. Por isso que, celebrando a cada passo, ele conseguiu andar por quilômetros. Algo que, se fosse o seu pensamento inicial, tipo, eu preciso andar só mais 2 quilômetros, ele teria desistido. Ele ia com certeza pensar que não ia ser capaz de andar nessa situação. E na nossa vida isso acontece também. Às vezes é uma dívida, uma viagem, uma doença, um relacionamento, uma carreira,
um bem que a gente quer comprar e a gente só consegue ver o final, né? O final da jornada, que está muito distante, que durante toda essa jornada a gente tem a sombra da desistência. Ela está ali, ela está te questionando, ela está colocando dúvidas sobre a sua capacidade de conseguir, simplesmente porque você não vê claramente a sua jornada no horizonte. Por isso que quebrar em pequenas metas, mais curtas, mais rápidas, e celebrar o alcance delas, vai te ajudar ainda mais na motivação, vai te gerar muito mais motivação para que você consiga seguir na sua jornada e aí sim, em busca de um propósito maior, chegando no final dela, mas chegando no final dela, celebrando durante a jornada, né? Não é esperando que só quando eu tiver o meu bem, só quando eu fizer a minha viagem, só quando eu me tornar um gestor, só quando eu comprar o meu apartamento, ou seja, lá no final eu vou ser feliz. E esse também é um dos objetivos de celebrar a cada pequena vitória. Agora, para e pensa, existe alguma coisa que você vem tentando fazer, ou ter, ou se tornar, que você ainda não conseguiu porque acha que a distância é muito grande? Se tem, faça como o Guilherme, revise o seu propósito para que seja algo inabalável, sua motivação para que você saiba onde você quer chegar e por quê, e finalmente quebre em metas, marcos, porque para quem curte jogos até save points, né? Para que você celebre a cada passagem dentro da sua jornada e para que você não deixe isso para o final. Isso com certeza vai te deixar mais perto e mais feliz durante a sua jornada para que você alcance o seu objetivo sem deixar aquela sombra da desistência ficar aí do seu lado, tá bom? E esse foi o tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma historinha, mas que ela tem um contexto muito importante, principalmente nesse momento em que a gente passa de pandemia, onde muitas pessoas tinham objetivos antes da pandemia e acabaram pelas circunstâncias parando seus objetivos, e isso é compreensível, mas a hora de retomar é agora, a hora de buscar novas energias e de trazer os nossos propósitos de volta está chegando. Então, essa mensagem foi para vocês, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente tem mais um episódio. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.